de luz, nasce do amor. Por exemplo, quando buscamos a comida, e se nós olharmos instintivamente o animal, ele come até o momento em que ele se sacia. O homem, por sua vez, muitas vezes vai além dessa necessidade de só se alimentar e busca na comida outros prazeres ou atender a outras necessidades, muitas vezes psicológicas. Quando ele faz essa busca ou esse desequilíbrio nessa relação, que seria uma relação por instinto, ele o faz muitas vezes porque a sua inteligência não está bem educada. Nós começamos então a perceber que essa necessidade de educar a inteligência, ela cabe a cada um, e cada um vai educar a sua inteligência do modo que o seu adiantamento moral permite. Essa é uma reflexão que todos nós precisamos fazer. Até onde eu ajo por instinto, até onde eu ajo por inteligência, mas acima de tudo, e aí a gente vai ter uma resposta muito interessante na questão 74 do Livro dos Espíritos, essa deseducação da inteligência pode nos forçar a atos não inteligentes. A gente vai dar alguns exemplos ainda, mas vamos ver o que diz a questão 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e a inteligência, isso é, precisar onde acaba um e começa outro? Essa é a questão de Kardec aos espíritos. E eles respondem: não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem, do instinto dos que são da inteligência. É interessante, então, a gente pensar sobre isso. E lembre-se como é que a gente consegue entender bem essa resposta dos espíritos, lembrando daquela figura da casa, né? Então, pode-se estabelecer uma linha de separação numa casa entre o que é o alicerce e o acabamento? No momento em que tudo está misturado, a gente já não vê mais. A gente vê a casa, a gente já não consegue ver claramente o que é o pilar e o que é a parede ou o telhado. Para nós é uma coisa só. É justamente o que os espíritos estão dizendo para a gente. Não, porque muitas vezes se confundem. Quando a gente olha a casa e a gente não sabe bem o que é alicerce, porque não vê, do que é o acabamento. Mas nós podemos distinguir os atos que vêm do instinto dos atos que são da inteligência. E aí, meus amigos, é interessante nós pensarmos e olharmos um pouco para a nossa realidade, na nossa vida de relação. Como é que nós agimos? Nós agimos mais por instinto ou agimos mais usando a inteligência? E a reflexão que vem a seguir é: mas que inteligência nós estamos utilizando? Quando pensava sobre essa conversa, eu tentei buscar alguns exemplos para que a gente conversasse aqui, né? Então vamos pensar em dois atos que são muito falados ou muito trazidos como instintivos. O primeiro é um ato belíssimo, né? Que é um instinto materno. Se nós olharmos na natureza e também na nossa vida de encarnados, como seres humanos, nós vamos sempre ter a nossa referência ao instinto materno como algo belíssimo, né? Como algo admirável, por assim dizer. Então, pensemos nas fêmeas dos animais, né, que têm instinto materno. Quantas vezes nós não vemos matérias, documentários que mostram a mãe, assim que o filho nasce, cobrindo esse filho de cuidado, alimentando esse filho, fazendo com que ele seja afastado de perigos. Então, é do instinto
essa ação, digamos assim. E vejam, ela já, voltando, né, ela já transmite, ou ela já nos mostra um princípio divino, quando todos os animais têm esse mesmo princípio, o princípio do cuidado, que está no animal irracional, digamos assim, ou que está na mãe humana, né, que quando recebe o seu filho, vai cuidar, vai acalentar essa criança, né, esse bebê, vai alimentá-lo, vai afastá-lo do perigo. Então, entendendo que a semente divina está contida no instinto, essa atuação é uma atuação comum dentro do instinto materno. Mas pensemos um pouco mais na nossa realidade, na nossa vida de relação. Quantas vezes nós vemos que, a partir de um determinado momento, a mãe continua com o seu rebento, oferecendo a ele além do que seria do instinto e se utilizando da inteligência para justificar isso um pouco mais. Vou voltar um passo para ficar melhor entendido esse exemplo. Na fêmea animal, que tem um instinto materno, que foi dado como presente por Deus, chega um determinado momento da vida que ela deixa o seu filho encarar a sua própria vida. Né? Então, o animalzinho, o filhote, é colocado frente às dificuldades da vida que ele vai ter que superar sem a mãe. A mãe, muitas vezes, a partir do momento em que há liberdade do filhote, ela deixa o filhote viver a vida dele. Isso acontece com os pássaros, isso acontece com os mamíferos. A gente vê que é comum.